Oi pessoal, estamos de volta com diabetes, o nosso normal. Eventualmente, durante a vida, é necessário que a gente passe por alguma cirurgia, alguma questão em relação a isso da saúde. Nós diabéticos precisamos ainda ter algumas atenções, algumas particularidades em relação a isso por conta do controle da glicemia. Quem vai falar sobre isso com a gente hoje é o Dr. Carlos, que é anestesiologista, que vai explicar um pouco sobre essas particularidades que o diabético precisa viver nesse momento. Oi, eu vim falar para vocês sobre o diabetes e a anestesia. Eu sou médico anestesiologista e vou falar de algumas coisas que o paciente que tem diabetes precisa se preocupar e tomar cuidado antes de passar por um procedimento cirúrgico. Então, uma das coisas muito importantes que o paciente que tem diabetes, que vai se submeter a uma cirurgia, precisa fazer é passar por uma boa avaliação pré-anestésica com um médico anestesiologista. Nessa avaliação, a gente vai fazer algumas orientações a respeito do que vai acontecer, de qual técnica anestésica vai ser utilizada e quais as preocupações que ele precisa ter em relação à medicação que ele usa para o diabetes e aos cuidados pré-operatórios, como por exemplo o tempo do jejum. Diabetes sendo uma doença multissistêmica, que afeta vários órgãos do nosso corpo, ele demanda, sem dúvida nenhuma, bastante atenção do médico anestesiologista durante uma cirurgia. Então, coisas que a gente se preocupa como evitar as infecções, diminuir a chance de ter infecções, usando medicamentos antibióticos antes da cirurgia. A gente se preocupa também com a parte metabólica do paciente, então a gente fica controlando a glicemia durante o procedimento, Se for necessário, a gente utiliza insulina intravenosa para fazer a correção da glicemia. Geralmente, durante uma cirurgia, o próprio organismo reage aumentando a glicemia. Isso é uma resposta normal, mesmo que a pessoa não tenha diabetes. E no diabético, isso fica mais intensificado, porque já existe esse desequilíbrio no controle da glicose, da glicemia sanguínea. Então, o médico anestesiologista presta muita atenção nisso. A gente toma outros cuidados durante a cirurgia também, para evitar pontos de pressão, evitar que haja compressão, por exemplo, dos braços, das pernas do paciente, isso possa machucar e gerar feridas, que a gente sabe também que o paciente diabético tem mais dificuldade no processo de cicatrização e essa predisposição é uma coisa que a gente deve prestar bastante atenção quando a gente está fazendo anestesia. Como eu já falei, o diabetes é uma doença que afeta vários sistemas, Então o sistema cardiovascular, o sistema renal, eles podem ser muito afetados por essa doença. Quanto melhor o paciente conseguir controlar o seu diabetes, no dia a dia e principalmente às vésperas de uma cirurgia, melhores vão ser os resultados também no que se refere a esses sistemas, ao sistema cardiovascular e ao sistema renal principalmente. Então, não existe um risco aumentado de complicações caso o paciente seja bem disciplinado, consiga controlar bem a sua glicemia e seja bem orientado tanto pelo médico cirurgião quanto pelo médico anestesiologista no pré-operatório. Agora, do ponto de vista do paciente, o que o paciente realmente deve fazer num pré-operatório, cuidando do seu diabetes, é otimizar da melhor forma possível os níveis glicêmicos. Sem dúvida nenhuma, isso vai fazer bastante diferença no pós-operatório, imediato, e também durante o procedimento cirúrgico, porque esse controle da glicemia, ele faz muita diferença no funcionamento do nosso corpo durante um estresse, como é um procedimento de cirurgia, Então, o que a gente orienta geralmente na consulta pré-anestésica é que esses pacientes que são diabéticos, eles mantenham a medicação que eles estão tomando. Contudo, alguns dos medicamentos são evitados no dia da cirurgia. De forma bem geral, os medicamentos hipoglicemiantes orais, que são
os mais comuns, né, que são utilizados, por exemplo, a metformina, né, glibenclamida. Esses medicamentos a gente tende a evitá-los, às vezes até 24 horas antes da cirurgia, para não causar muita hipoglicemia também, porque antes da cirurgia o paciente precisa ficar em jejum, e esse tempo de jejum, junto com a medicação hipoglicemiante, pode levar a episódios mais severos de hipoglicemia, né? Então, a gente orienta o jejum de 8 horas para alimentos sólidos, alimentos que contêm gordura, né? E até 2 horas antes do procedimento, os pacientes podem tomar líquidos, líquidos claros, né? Aí não entra o leite e nem derivados. Então, líquidos claros como chá, café preto, suco sem polpa, né? Água de coco, são todas bebidas que podem ser tomadas pelo paciente até 2 horas antes da cirurgia. Em relação à insulina, a gente sabe que não é adequado suspender o uso da insulina totalmente naqueles pacientes que utilizam insulina, né? Então, normalmente o que a gente faz é diminuir a dose da insulina que o paciente vai tomar na manhã da cirurgia. Por exemplo, se o paciente toma lá 15 unidades de insulina de manhã, ele vai usar metade disso, né? E aí a gente vai fazendo esse controle do açúcar no sangue durante a cirurgia e no pós-operatório também. Eu sou o Dr. Carlos Eduardo dos Santos Martins, sou médico anestesiologista, sou feliz. E você, quem é?